Bem-vindos à aula 3 de Citologia do Biologando como Vi. Se você quiser o e-book e a lista de exercícios, o site está aqui na descrição. Então, vamos para a aula. Então, hoje nós vamos ver o citoplasma. E a gente já viu que o citoplasma é a região compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, entre a carioteca e a membrana plasmática. E nessa região a gente encontra as organelas. Tem bastante organela para ver. Os ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, grande vácuo da célula vegetal, os peroxissomos, as mitocôndrias, os centríolos, os cloroplastos, e falaremos também um pouquinho do citoesqueleto. Então, vamos lá. Começaremos com a parte 1. Eu dividi entre parte 1 e parte 2, mas talvez fique tudo no mesmo vídeo. Por quê? Na parte 1, a gente vai falar de ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos. Por quê? Eles estão tudo ligadinhos, as funções deles, elas se conectam umas com as outras. Mas a gente vai ver agora. Ribossomo! Vamos falar do ribossomo. Quando a gente olha dentro da célula, a gente desenha pontinhos. O que são os pontinhos? São os ribossomos. Só que se eu pegar o ribossomo e aumentar, a gente vai ver que ele tem duas subunidades, a de cima e a de baixo, e um espaçozinho entre elas. A gente estuda que a função do ribossomo é a síntese de proteínas. É a formação de proteínas, é a síntese de proteínas. Como assim? Porque a função do ribossomo é pegar o RNA mensageiro, que está trazendo a mensagem lá do DNA, e traduzir essa mensagem formando uma proteína. Então, aqui, aqui entra a fita, esta fita é o RNA mensageiro, tudo bem? É uma molécula que está trazendo uma mensagem lá do núcleo. Aí vem se ligar esse outro RNA transportador, porque ele está transportando a menor unidade de uma proteína, que é o quê? O aminoácido. Eu vou chamar aminoácido de AA, tudo bem? Cada RNA transportador tem a informação para pegar um aminoácido. Então, aqui, esse pega o aminoácido roxinho, um outro pega o amarelinho, e assim por diante, que a gente vai ver como se dá esse processo numa próxima aula. O que acontece? Aí, vai ligar, ligou aqui, né? Vai ligando aqui, depois vai aqui, o azul vai embora, pegar mais bolinhas, mais aminoácidos, tudo bem? E esse aminoácido liga com o outro e vai saindo a minha molécula de proteína. Tudo bem? E o ribossomo, ele é feito de RNA ribossômico. Então, a gente tem 3 tipos de RNA. O RNA ribossômico, que é o que forma os ribossomos, o RNA mensageiro, que é aquele que vem com a mensagem lá do núcleo do DNA, e o transportador, que vai transportar os aminoácidos, e um aminoácido ligadinho no outro forma a proteína. Tá aí, tudo bem do ribossomo? Agora, os ribossomos, eles podem estar soltos no citoplasma, que eu chamo de ribossomos livres, que eles vão codificar proteínas que vai ser usada dentro da própria célula. E eu tenho os aderidos, que não são livres. Aderidos a quê? Ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático é um conjunto de sacos, né? Um conjunto de dobras de bolsas, e um vai ter um monte de pontinho, que são os ribossomos, e o outro não vai ter. Aquele retículo endoplasmático que tem um monte de ribossomos aderidos, eu vou chamar de retículo endoplasmático rugoso. Rugoso por quê? Porque tem os ribossomos. Então, aqui também vai estar sendo o que produzido? Proteína. Então, a função dele aqui, a função também é
síntese de proteína. Também é síntese de proteína. Por quê? Só que essas proteínas que estão sendo produzidas no retículo endoplasmático rugoso são aquelas proteínas que vão ser jogadas para fora da célula. Bem? O retículo endoplasmático liso, ele o quê? Ele sintetiza lipídio. Então, vamos melhorar isso. Ele faz a síntese de lipídios. Lipídios são o quê? Gordura. Qual que é a menor parte de um lipídio? Ácido graxo. Tudo bem? Então, função do ribossomo, produzir proteína. Função do retículo endoplasmático rugoso, produzir proteína. Por quê? Porque tem ribossomo e ribossomo produz proteína. Função do retículo endoplasmático liso, sintetizar, produzir lipídios. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai pegar as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui, ó, ele trabalha junto com o retículo endoplasmático rugoso. Então, as proteínas estão vindo para cá. Então, ele modifica a proteína. Porque a proteína tem uma forma tridimensional também. Ela não é uma fitinha assim. Ela tem toda uma forma. E essa forma se completa onde? No complexo de Golgi. Tudo bem? Ele vai empacotar essa proteína, formar vesículas de secreção e botar essa proteína toda para fora. Tudo bem? Então, vamos imaginar a insulina. Insulina é um hormônio com base proteica. Então, aqui ela é produzida nos ribossomos, aí manda para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi empacota tudo isso, né? Dá a forma tridimensional e empacota, forma uma vesícula que brota dele e manda isso para fora, para a corrente sanguínea. Tudo bem? Então, complexo de Golgi trabalha junto. Ele empacota as proteínas, tudo bem? Se ele empacota a proteína, existe uma estrutura no espermatozoide chamada acrossomo. É uma bolsa que fica aqui, né? Essa aqui, vamos melhorar isso aqui. Então, o acrossomo é essa bolsa aqui, ó, que fica aqui. Qual que é a função do acrossomo? O acrossomo é uma bolsa que tem enzimas digestivas que vai digerir a parede do ovócito para acontecer a fecundação. Ovócito. Então, o que acontece? Ele fica lá, batendo a cabeça lá no ovócito, até que rompe essa bolsa, esse acrossomo, libera as enzimas e essas enzimas vão digerir. Tudo bem? Legal. A gente está falando de enzima lá no acrossomo, essa enzima que brotou do complexo de Golgi. Então, significa que o complexo de Golgi também pode formar vesículas que contêm enzimas digestivas, formando os lisossomos. Então, o lisossomo é uma bolsa cheia de enzimas digestivas. Então, a função dos lisossomos que a gente disse lá numa aula, tocou no assunto inicial, que a função do lisossomo é a digestão celular. Que a célula eucarionte vegetal não tem essa organela. Ele tem a função heterofágica e a digestão autofágica. Digestão heterofágica vai digerir o que vem de fora, que é o caso que a gente já estudou da fagocitose e da pinocitose. Lembra quando a gente falou de fagocitose,
projeção da membrana e traz para dentro, se funde com o lisossomo, que tem enzimas digestivas, digere, depois excreta, pinostose, invaginação da membrana, forma a vesícula, traz para dentro, lisossomo, digere, o que é bom guarda, o que é ruim excreta, tudo bem? Já na digestão autofágica, o que ele vai digerir? Ou ele vai digerir organelas disfuncionais, né? Disfuncionais. Isso é, aquelas organelas que não estão funcionando mais. Ou ele vai digerir a própria célula. Então, aí extravasa as enzimas na célula e ele digere a célula. Por exemplo, quando o sapo é girino, a cauda precisa desaparecer. Ela desaparece do nada? Não, os lisossomos se rompem naquelas células e a célula é digerida, é eliminada, é morta. Tudo bem? Então, complexo de Golgi modifica a proteína e empacota, trabalha junto com o HER. O HER manda essa proteína para ele, ele modifica, empacota e bota para fora. O complexo de Golgi forma o acrossomo. O complexo de Golgi ele vai formar o lisossomo e o lisossomo tem a função de digestão. Digestão de substâncias que vêm de fora através da fagostose, pinostose, digestão de organelas disfuncionais e velhas e digestão da própria célula, caso necessário. Agora a gente vai para a parte 2, vai falar sobre centríolos, cloroplastos, mitocôndria, peroxissomos, grande vacúolo e citoesqueleto. Vacúolo da célula vegetal. Então vamos pegar aqui minha canetinha. Vacúolo da célula vegetal tem a função do quê? Armazenar substâncias. Só. Pode ser água, pode ser carboidrato, pode ser enzimas. A função do grande vacúolo é armazenar. Tudo bem? Os peroxissomos têm a função de oxidação dos ácidos graxos. O que é ácido graxo? A menor parte de um lipídio. E dessa oxidação de ácidos graxos, então vamos colocar aqui oxidação de ácidos graxos. E dessa oxidação forma a água oxigenada. Então, dessa reação toda aqui, forma água oxigenada. Só que a água oxigenada é tóxica para a célula. Por isso que ele tem uma enzima chamada catalase. Isso aqui é uma enzima chamada catalase. E essa enzima pega a água oxigenada e quebra ela, né? Formando água e gás oxigênio. Tudo bem? Então, vacúolo da célula vegetal armazena substâncias. Vacúolo da célula vegetal armazena substâncias. Peroxissomos, oxidação de ácidos graxos com a quebra da água oxigenada. Vamos falar dela, da mitocôndria, que de todas as organelas que estão presentes dentro de uma célula, a que mais aparece em provas de escolas de vestibulares e do Enem é a mitocôndria. Função dela é respiração celular. Isso é produzir energia. Produzir energia. E qual que é a molécula da energia? Adenosina trifosfato, ATP. Como que ela produz energia? Vai ter uma aula só sobre isso. Mas, basicamente, 3 reações, 3 coisas, 3 etapas vai acontecer. A glicólise, uma coisa que é muito falada em enunciados de exercícios, ciclo de
Krebs e a fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Essas informações não estão no e-book, porque vai ter uma aula específica deles. Tá assim, qual que é a função da mitocôndria? Respiração celular, produção de energia, através da quebra da molécula de glicose. A reação está no nosso caderninho também. Tudo bem? Aqui, ó. Tá? Quebra da molécula de glicose. Mas o que eu quero falar para vocês é: a glicólise acontece no citoplasma. Glicólise é a quebra da molécula de glicose. Aí ela vira uma outra molécula. Essa outra molécula entra na célula e passa pelo ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. A matriz é esse espaço em azul. Aqui está a matriz mitocondrial. E essa fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia respiratória, acontece nas cristas, que é essas projeções da membrana. Cristas, tudo bem? Que é uma crista, que é outra crista. Tudo isso para produzir energia, tudo bem? E aí depois a gente vai estudar cada reaçãozinha dessa também. Outra coisa, a mitocôndria tem DNA próprio. Então, ela tem a capacidade de autoduplicação dentro da nossa célula. E ela é herança da mãe, tudo bem? Ela vem da nossa mãe. Então, as minhas mitocôndrias, elas vieram apenas da minha mãe. Eu não tenho mitocôndrias herdadas do meu pai, tudo bem? Essas organelas. A gente vai entender também o porquê mais para frente. Então, a função da mitocôndria, respiração celular para produzir energia, tudo bem? 6CO2O6. Vamos escrever aqui? 6C6H12O6 mais O2, respiração. Então, a gente precisa de oxigênio para produzir energia, dando CO2 mais água mais energia. Tudo bem? Então, a gente respira para quê? Para as nossas mitocôndrias produzirem energia. Então, a gente pega o oxigênio e ela produz o gás carbônico e a gente bota esse O2 através da respiração pulmonar. Chique? Função da mitocôndria, respiração celular. Por que eu falei essas outras informações? Porque vai ter um exercício que vai falar de um deles, não com riqueza de detalhes, mas que vai fazer você chegar na organela mitocôndria. Cloroplasto! Lembrando que o cloroplasto só tem em célula eucarionte vegetal e a função dele é fazer a fotossíntese. Tudo bem? Minha letra está perfeita, mas se vocês estão entendendo, isso é o que importa, fazer a fotossíntese. Ele também tem DNA próprio. Ele apresenta duas membranas, tudo bem? Uma membrana externa e uma membrana interna. E ele apresenta estruturas arredondadas. Essas estruturas arredondadas chamam tilacoides. E esses tilacoides são neles que está contida a clorofila. Tudo bem? A clorofila, que ela é responsável por captar a luz, tudo bem? Aí vai acontecer um monte de reação química também, que a gente vai ver mais pra frente. Centríolos. Os centríolos estão contidos apenas nas células animais. E a função deles é participar da divisão celular,
divisão celular, que quando a gente chegar na divisão celular, a gente vai ver que eles produzem os feixes que se ligam aos cromossomos para puxar para uma célula e puxar para outra, a gente vai entender. E eles também são os grandes responsáveis por formar cílios e flagelos. Arrumar, né? E flagelos, tudo bem? Os cílios são menorzinhos e em grande quantidade. Os flagelos são maiores e em menor quantidade. Ambos, cílios e flagelos, eles são responsáveis pela locomoção. Citoesqueleto é um monte de rede de fibras de proteínas. Ele vai dar a forma da célula. Então, o citoesqueleto dá formato à célula. Tudo bem? E é ele também responsável por... E ele também é responsável por transportar as organelas de um lado para o outro. Isso é uma coisa que eu pensava quando eu era menor, que as organelas ficavam boiando no citoplasma, isso é, no hialoplasma, que é o líquido do citoplasma. Mas não fica boiando. Elas ficam presas no citoesqueleto, tipo trilhos de trem, tudo bem? Aí elas vão caminhando de um lugar para o outro. Tudo bem? Então, citoesqueleto dá forma à célula e transporta as organelas. E para encerrar essa aula, a gente não é uma organela, mas a gente vai entrar no núcleo celular. A função do núcleo celular é armazenar informação genética, isso é, tem o nosso DNA lá dentro, tudo bem? E regular tudo o que acontece dentro da célula. Por quê? É nele que está a informação de tudo que a célula tem que fazer. Tudo, toda a informação. Então, vamos dar nome às estruturas, tudo bem? Olha, aqui nós temos parece que é um núcleo do núcleo, não, chama nucleolo. Ele é responsável pela fabricação dos ribossomos. Eu tenho o meu DNA, que eu vou chamar de cromatina. Como assim? Lembra que eu falei que tem muito nome em biologia, né? Cromatina é DNA mais proteína. O que é cromatina? DNA mais proteína. Aqui eu tenho a membrana que envolve a região chamada de núcleo. Como é que chama? A membrana carioteca. E aqui eu tenho espaços na carioteca. Eu tenho poros na carioteca. Para que servem os poros? Porque substâncias saem de dentro do núcleo. A gente vai ver que a única molécula que sai dentro do núcleo, além dos ribossomos formados, que tem que ir para o citoplasma, temos o RNA mensageiro, que leva a mensagem do DNA para o ribossomo que está no citoplasma. Por quê? DNA não sai do núcleo, então a informação não sai. O como fazer, a receita não sai do núcleo. Tudo bem? Mas a informação para fazer isso acontecer sai do núcleo. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Se você gostou das 3 aulas de citologia, você está apto a fazer os exercícios. 10 exercícios de múltipla escolha. A correção eu postarei lá no meu Instagram, @biocombabi. Até a próxima aula. Tchau!